Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha aqui onde eu estou, estádio do Vasco da Gama, um dos mais bonitos estádios do futebol do mundo, construído pelos vascaínos quando foram obrigados a fazer um estádio para jogar a primeira divisão. E saiu logo essa beleza. Sabe onde eu estou? Estou na tribuna de honra. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar essa tribuna de honra. Olha só. Daqui, vários presidentes da República fizeram seus discursos de 1º de maio, Dia do Trabalhador, principalmente Getúlio Vargas. Mas eu não quero falar de política. Eu quero falar de um humorista chamado Chico Anísio, que foi homenageado hoje pelo Vasco da Gama. A Chico Anísio já morreu, Wellington. Sim, era um grande vascaíno, mas deixou para o filho Bruno Mazeu, que já passou para os netos de Chico a sequência, a família vascaína. Tudo isso eu vou mostrar, mas antes eu peço para você seguir o nosso trabalho no canal Wellington Campos FC. A descrição está aí embaixo, aqui no YouTube, também nas nossas redes sociais. Enfim, vamos mostrar a solenidade e depois a entrevista do Bruno Mazeu ao lado do João, do Francisco e do José, os 3 filhos do Bruno Mazeu, netos de Chico Anísio. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Mas tem a gente perguntando, mas Wellington, o que você está fazendo em São Januário uma hora dessa? Tem jogo do Vasco? Teve jogo do Vasco. Sub-20 foi a final do Campeonato Carioca. E o Vasco tinha vencido a primeira e hoje perdeu aqui 3-0 para o Fluminense, que conquistou o Campeonato Carioca Sub-20. E pode ter sido o último jogo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como assim? Acabou o Vasco? Não. É que no domingo será votada a SAF do Vasco da Gama. Tem uma guerra de liminares por aí. E tudo indica que o Vasco vai vender 70%. Já vendeu, só tem que o sócio referendar esta venda. E aí na terça-feira, quando enfrentar a Ponte Preta, o Vasco da Gama será Vasco SAF. Então, por esse motivo, é um jogo histórico aqui em São Januário. Mas hoje foi inauguração, antes do jogo, da sala de imprensa, que ganha o nome de Chico Anísio. Vamos mostrar a solenidade. O mestre de cerimônia foi Carlos Roberto Osório. Vamos ver. Formando agora aqui um complexo de comunicação junto com o estúdio Abelardo Chacrinha Barbosa. Queria agradecer a presença de todos. Está conosco nos acompanhando o presidente Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, o segundo vice-presidente Roberto Duque Estrada, eu sou o Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente do clube. Está aqui presente também o nosso vice-presidente de comunicação, Danilo Bento. Queria pedir ao Danilo para vir aqui do meu lado, por favor. Está aqui presente do nosso lado. E está aqui presente o nosso homenageado, representando o nosso homenageado, o Bruno Mazeu, e seus filhos vascaínos, que tanto nos orgulham, né? A presença de uma família vascaína, pai e filhos, é muito significativo para nós, porque é a continuidade do nosso clube e a garantia da continuidade do nosso espírito. Então, hoje nós vamos fazer a inauguração dessa sala de imprensa. O presidente Jorge Salgado, acompanhado da família Chico Anísio / Bruno Mazeu, vão ali no púlpito fazer a inauguração da placa. Depois eles vão dizer umas palavras para a imprensa e depois nós encerramos a sessão e, obviamente, o Bruno fica aqui à disposição para atender a todos vocês. Tá certo? Então, eu queria convidar o presidente Jorge Salgado, convidar todos aqui, por favor, a família do Bruno, Roberto, Danilo, vamos todos lá para fazer o encerramento da placa e o nosso presidente, em nome do Vasco da Gama, vai dizer algumas palavras. Só cuidado com os filhos, pessoal. Vem cá, cadê João? Vem cá, João. Você vai tirar a placa também.
Olha só, vocês podem fazer o seguinte, vocês dois podem tirar aqui embaixo. Os melhores. E o vocês mais aqui, ó, nessa pontinha aqui. É só puxar, pode ir puxando aqui assim, tá? Quando você 1, 2, 3 e já, atenção. 1, 2, 3 e já, e a placa. Está inaugurada a sala de imprensa Chico Anísio. Com a palavra o presidente Jorge Salgado. Muito satisfeito. Primeiramente, dar um bom dia para todos aqui. Um motivo de orgulho a gente trazer Para nós. Ih, rapaz, inaugurou mesmo. Não tem problema não. Trazer novamente essa sala com o nome de Chico Anísio, que era um vascaíno tremendo e passou para a família toda o seu DNA vascaíno. Eu tive algumas passagens com o Chico, poucas, mas tive aqui em São Januário mesmo, durante uma campanha que eu fiz aqui em 97. Eu tive o apoio do Chico e para mim era uma pessoa sensacional, não só como vascaíno, mas por tudo que ele fez, um artista fora de série, orgulho de todos os brasileiros. Então, Bruno, receba essa pequena homenagem aqui, com todo carinho, com muito orgulho, no coração, para você, tua família, teus filhos. A gente está super feliz de estar fazendo isso com você e reparando algumas coisas que aconteceram lá atrás. Tá bom, Bruno? Valeu. Obrigado. Bom, eu queria agradecer Osório, o presidente Salgado, por essa homenagem. O Vasco realmente é um... Aí eu fico emocionado. A ligação, o futebol é um grande elo, né, entre pai e filho. E, sem dúvida nenhuma, o Vasco é um elo meu com meu pai. Os momentos em que eu mais sinto saudade são durante os jogos do Vasco. Então, estou muito feliz, fiz questão de trazer todos os pequenos e tenho certeza que ele está muito feliz também. Muito obrigado. Justiça que fizeram, né? Eu estava naquela administração quando nós fizemos a sala e fizemos a homenagem ao seu pai. Eu estou muito contente aqui, estando com o segundo vice-geral aqui, com o Osório, o presidente Salgado, Danilo e toda essa equipe aqui que está fazendo um Vasco novo, uma nova história no Vasco, está devolvendo aqui o nome do seu pai para nunca mais sair na nossa história. O Chico Anísio fez a história, fez a alegria de todos nós, você também é um baita artista, e a gente saber, né, lidar o mundo artístico com o futebol é algo muito importante para a cultura, para a sociedade, e marcar realmente a história do Vasco, reconhecendo os seus grandes torcedores, as pessoas importantes na sua história. Então, isso vai continuar aqui, que essa homenagem, outras homenagens sejam feitas sempre para os grandes vascaínos. Essa é a nossa história, isso que faz a gente ser o grupo que a gente é. Muito bem, obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada a nossa reunião. Só lembrando que o Vasco da Gama é o único clube no mundo que tem uma ala de comunicação, um complexo de comunicação ancorado por Abelardo Chacrinha Barbosa, o Chico Anísio, certamente os dois maiores comunicadores do Brasil e certamente dois responsáveis por nós termos hoje a nossa imensa torcida espalhada nos 4 cantos do Brasil. Um orgulho muito grande, muito obrigado. Bom dia a todos. Bacana, né? A placa descerrada. Muito emocionado o Bruno Mazzeo, que depois sentou ali na posição que geralmente ficam os treinadores, o presidente, e na sala de imprensa Chico Anísio, e concedeu uma entrevista. Falou sobre a vida de Chico, o avô que foi presidente do Ceará Sporting, e o pai chegou ao Rio e adotou o Vasco como seu time, Chico Anísio. E o avô que era botafoguense, porque tinha as mesmas cores, tem as mesmas cores do Botafogo e do Ceará, né? Então vamos ver a entrevista do Bruno Mazzeo ao lado do filho João, do filho José e do filho Francisco. Divirta-se. Mas quando chegou ao Rio, meu pai escolheu de cara o Vasco. Começava ali o Expresso da Vitória, né? E ele sempre contou muitas histórias desse time. Foi ali que ele se envolveu.
Então ele sempre passou para mim toda essa parte da história do Vasco, dos primeiros grandes times e tudo, ele sempre falou disso com muito orgulho, né? E mais à frente eu trouxe ele aqui para a arquibancada. Muita gente me encontra ali na arquibancada e fala: pô, vi muito jogo com o teu pai na Força Jovem. E eu falo: é mentira, porque eu que levei ele algumas poucas vezes. Mas enfim, como eu falei ali, é um grande link, né, entre pai e filho, essa ligação com o futebol. Eu tenho isso com o João, já com os pequenos que começam a entender esse amor. Então o Vasco é um grande elo entre mim e meu pai até hoje. Eu lembro muito dele durante os jogos, fico com vontade de comentar e sempre fico curioso para saber o que ele diria, né? As cornetadas que ele daria. Então, enfim, é uma ligação muito grande via Vasco. E são, né, meus amores, né, minha família e o Vasco. Mazeu, bom dia, Dieguinho do canal Futebolaço. Eu queria que você falasse um pouco da tua relação com o João, porque a gente chegou a assistir um jogo junto, Vasco e Fortaleza, foi um jogo da Lambreta do Thales Magno, e foi muito bonito ver você agarrando o João, comemorando o gol, você na hora de inaugurar a placa ali, você falou que sentia falta do teu pai. Você tem preenchido isso com o João e com os pequenos agora? Pois é, com o João também a gente tem essa ligação enorme através do Vasco, né, filho? Eu acho que talvez, se você for olhar minhas conversas com ele no WhatsApp, por exemplo, onde ficam armazenadas as partes escritas, você vai ver, o Vasco é 70%, com certeza. O João já é, acho que talvez mais vascaíno do que eu e tudo. E os pequenos estão começando. O Bruno, O Bruno, o Duque falou de uma questão de injustiça reparada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você, enfim, se sentir à vontade, contextualizar isso, porque hoje volta a ter o nome do Chico Anísio numa placa aqui em São Januário. O que aconteceu exatamente? Olha, foi inaugurada no mandato do Roberto, né, uma sala, chamava sala multimídia, multiuso, uma coisa assim. E aí realmente, quando o Eurico Miranda voltou à presidência no seu último mandato, foi um dos primeiros atos dele, foi retirar essa homenagem, né? Uma pessoa que levava as coisas quase para o pessoal, né? Então provavelmente por ter recebido críticas e algo assim. Mas é aquela coisa, né? Dependendo de onde vem, a gente nem se altera muito, porque é quase como que esperado. Então eu nunca, sinceramente, nem me incomodei com isso. Talvez até seja um orgulho ter a placa retirada pelo Eurico Miranda. Mas o que importa é agora essa nova homenagem, e acredito que essa vai ser eterna. Ô Bruno, você está numa ligação cada vez mais próxima com os vascaínos. Recentemente você fez um Twitter, aí você interage bastante. Já cancelou, exatamente. E você interage bastante com a galera. Eu queria que você falasse sobre essa sua experiência de ligação, assim, porque você é um torcedor, mas acaba que também é uma referência por toda a história. E o João, já dá pra falar assim com a imprensa, João? Como é que é essa tua relação aí com teu pai? Falou que você já é mais vascaíno do que ele. O que vocês conversam e como é que é ver seu avô assim homenageado? Não só, eu realmente o assunto que eu mais gosto de falar é Vasco, né? Então eu nas minhas redes, eu falo muito do Vasco, e aí muita gente ficava me escrevendo: pô, mas você só fala do Vasco? Aí eu resolvi fazer um perfil para poder falar do Vasco, mas realmente eu não tive maturidade, eu não tenho maturidade. E acabei cancelando, mas eu continuo falando muito do Vasco nas outras redes, é o assunto que eu mais gosto. A parte de ser mais vascaíno ou não, eu não sei, mas enfim, foi uma coisa que desde pequeno a gente construiu, né? Ainda com meu avô aqui também, a gente ia pra casa dele ver jogo, enfim, essas coisas todas. E é uma coisa que a gente realmente mais fala, qualquer notícia, qualquer coisa, e aí, o que você acha? A gente comenta, durante o jogo também, comemorando, ficando irritado e tudo, é sempre junto, né? Então, enfim, é isso, realmente é uma ligação que vai da família, né, com os meus irmãos também já começando, então é isso, realmente estou muito feliz com essa homenagem, e o Vasco é 90% da minha vida e
Damião sobre meu pai. Você vê que me sobrou pouco, né? Vou fazer aqui, Bruno. Tudo bem, Bruno? Quem deveria estar aqui é o Zé Carlos Araújo, o garotinho. Primeira coisa que eu te perguntei, quem é o João, né? Porque ele manda abraço para você em todos os jogos do Vasco, o papai do João. Né? Então agora eu tenho que acrescentar o Francisco E o José. e o José. Eu acompanho muito da carreira do seu pai. Eu digo até, né, que eu fui um privilegiado, que o seu pai, quando foi comentarista do Luiz Penido na Rádio Nacional, eu trabalhava na Rádio Nacional e teve meu nome chamado pelo Chico Anísio, para mim foi um dos maiores prêmios. Então, eu também estou emocionado aqui e por essa justa homenagem ao seu querido pai, um homem que para muita gente não sabe, começou como comentarista esportivo e depois foi o maior comediante da história desse país. Queria que você falasse um pouco desse Vasco de agora, da importância de domingo para o Bruno Mazzeo, para a família e para a história do Vasco da Gama. Chico Anísio, se estivesse aqui, o que ele faria no domingo? Isso é uma pergunta, você vota, Bruno? Eu voto, domingo estarei lá, não sei se vou conseguir, em função de trabalho, estar ao vivo. Gostaria muito de estar presente ao vivo no Calabouço, mas estarei presente virtualmente, votando sim, votando a favor desse passo muito importante para a história do Vasco. É um dos momentos mais importantes desde a resposta histórica, talvez uma virada no rumo, né? E eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir para poder voltar às glórias, né? Já são mais de 20 anos e a gente percebe que dificilmente as coisas mudariam se não fosse através desse caminho, que é um caminho natural, talvez do futebol como um todo, né? Quem não fizer isso fica para trás. E o Vasco, mais uma vez, está sendo pioneiro, né? Então eu acho que a gente, a partir de domingo, pode estar começando a viver uma nova história. E aí esses aqui vão ser felizes, como eu fui na idade deles, e dele também, porque ele também pegou uma fase, ele tem 17, né? Sim. Então que eles possam viver glórias como eu vivi durante toda a minha infância, minha juventude, poder ter prazer de ir à arquibancada aqui da Colina, ou do Mário Filho, e enfim, estou muito esperançoso que a gente se livre de coisas ruins que nos acompanham há muito tempo e passe a navegar por mares mais tranquilos. E o time desse ano? Como é que você está avaliando o time? Está sem técnico no momento, mas a campanha até aqui e os jogos que faltam? Olha, está sendo desesperador, estou exausto, mas eu sei que é Não, mas eu sei que a gente tem um objetivo, né? Então a gente está jogando de acordo com esse objetivo e com essas possibilidades que a gente tem no momento. A gente teve a sorte de abrir uma gordura aí, que permitiu que a gente se mantivesse ali, apesar de uma fase de tropeços. Mas eu estou realmente esperançoso que a gente vá subir. Acho que em breve a gente recupera essa gordura. Ao contrário do ano passado, é um time muito voluntarioso, né? A gente pelo menos vê um desejo de vitória, de dedicação, e um time que joga de acordo com as suas limitações, mas isso não é uma surpresa para ninguém. A gente já sabia que seria assim, né? Em função das possibilidades. Mas é isso, eu só quero que isso passe logo, que chegue janeiro com a gente na primeira divisão de novo e com um pouco mais de tranquilidade. Eu estou realmente exausto, cara. Você quer ser campeão da Série B? Não faço questão de ser campeão da Série B, não. Eu só queria subir para a gente voltar para o nosso lugar, para que essa nova fase que chega, para que essa fase chegue com a gente lá em cima, né? Para a gente poder retomar esse caminho de glórias. Muito legal, né? E Bruno Mazzeo, além de um ótimo comediante, humorista de mão cheia, também escreve muito bem. Hoje faz a escolinha do professor Raimundo na TV Globo e faz de maneira sublime. E é um grande vascaíno. Está sofrendo com esse momento do Vasco. Não quer ser campeão da Série B, não. Ele quer voltar para a Série A. E está apostando no sucesso da SAF, que será votada no próximo domingo. Então é isso aí. Mais um pouquinho da história do Vasco da Gama que a gente contou aqui, da tribuna de honra
de São Januário. Legal? Está gostando do nosso trabalho? Se inscreva. Wellington Campos FC. Está a descrição aí embaixo. E dá aquele joinha. Aperte o sininho para receber as nossas notificações. Espalhe para os amigos. Coloque no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos seus amigos torcedores. Me dá uma força aí. Estou precisando da sua força. E se inscreva e dê um like, que é muito legal. Também estou lá no Twitter, Wellington Campos. Bota o Wellington Campos que você me acha. Também estou no Instagram. Você me acha por lá também, Wellington Campos FC. Como você me acha também lá no Facebook, nas redes sociais. Estamos juntos, falando de futebol. De São Januário, Wellington Campos.